Olá, pessoas. Hoje eu vou fazer uma leitura sobre Espiritismo, Ciência e Filosofia que eu li num site do ima.org.br. Vou colocar na descrição do vídeo o link para você ver de onde eu tirei e ler o original, né? É da IMA, Instituto de Medicina do Além. O texto chama-se Doutrina Espírita, Ciências, Filosofia e Religião, de autoria de Silvia Helena Visnadi Pecenda. A colocação dela é muito interessante, vale a pena conhecer. Na descrição do vídeo vocês têm material da onde eu tirei, para vocês também acompanharem, tá? Clique lá na palavrinha mais, que está lá o link. O Espiritismo é uma religião? Em que se alicerça sua doutrina? Por que ela empreendeu uma revolução espiritual e moral? É-nos possível conciliar a fé com a razão? É viável a união da ciência com a religião? Quando é que um indivíduo, na condição do seu cotidiano, filosofa? De que maneira podemos reverenciar a Deus? O Espiritismo não é uma religião propriamente dita, em virtude de não possuir rituais, cerimônias, liturgias e sacramentos. É mais uma doutrina, ou seja, um conjunto coerente de ideias fundamentadas de tríplice aspecto: o religioso, o científico e o filosófico. O Espírito Emmanuel, numa mensagem intitulada O Sublime Triângulo, assim se expressa sobre o alicerce dessa doutrina. A ciência, a filosofia e a religião constituem o triângulo sobre o qual a doutrina espírita assenta suas próprias bases, preparando a humanidade do presente para a vitória suprema do amor e da sabedoria no grande futuro. Não será justo em nosso movimento libertador da vida espiritual prescindir da ciência que estuda, da filosofia que esclarece e da religião que sublima. Como a doutrina espírita, através de seu tríplice aspecto, pode nos direcionar para a conquista do amor e da sabedoria? Inicialmente, falemos sobre o seu aspecto científico. Quando o Espiritismo surgiu, a contribuição da ciência foi fundamental para uma maior aceitabilidade de seus postulados. Cientistas ilustres e pesquisadores conscientes não se perturbaram com as ideias preconceituosas lançadas sobre a doutrina na época e passaram a investigar e a estudar as manifestações da alma, encarnada e desencarnada, provando cientificamente que a extinção do ser após a sua morte física não existe. Assim, seu aspecto científico explica os mecanismos desse intercâmbio do mundo espiritual com o mundo físico, bem como as leis que regem o universo e a vida moral de cada um de nós nessa interligação da criatura humana com o todo, com tudo e com todos. Allan Kardec, ao codificar o Espiritismo, deixou-nos algumas máximas. Uma delas é a que diz: não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face
em todas as épocas da humanidade. Ao conciliarmos a fé com a razão, é-nos seguramente possível crer em Deus e na sua infinita sabedoria, pois sabemos por que cremos. Torna-se fácil acreditar na imortalidade da alma, porque compreendemos a nossa condição de seres imortais. É-nos sensato atentar para a própria evolução, porque sabemos das consequências que nos advirão tanto pelo esforço dessa busca, como pelo descaso para com ela. E por que de termos uma fé alicerçada na razão? Para que, ela possa se robustecer com a utilização da inteligência e do raciocínio lógico para o entendimento das questões espirituais. Ampliamos nosso discernimento quanto à realidade física e extrafísica. Item 2. Não nos tornemos fanáticos na condição da própria religiosidade. Respeitar a crença e as opiniões alheias significa compreender que cada criatura tem o direito de optar pela religião que mais atenda às suas necessidades morais e espirituais. E 3. Possamos melhor avaliar tudo aquilo que verdadeiramente convém ao nosso crescimento pessoal. O escritor espírita Clóvis Tavares, ao se referir sobre a contribuição do espiritismo, escreveu que ele faz: o homem saber e conhecer, estudar e investigar, buscar e amar as grandes e belas leis que governam o universo de Deus. A doutrina espírita se traduz por revolução espiritual que se inicia uma nova era de desenvolvimento moral e espiritual da raça humana, lançando uma nova luz, poderosa e inapagável, sobre as verdades religiosas, explicando-as, fortalecendo-as e tornando-as aceitáveis tanto ao sábio quanto ao simples. O Espírito Emmanuel, na mensagem O Sublime Triângulo, afirma que o Espiritismo também tem uma filosofia que esclarece. No sentido original do termo, filosofia significa amor à sabedoria, mas na prática ela diz respeito a um conjunto de estudos, de sistemas de pensamento e de reflexões intelectuais que visam compreender a realidade absoluta, as causas elementares, os fundamentos dos valores e das crenças humanas, o sentido da existência. E esse sistema de princípios que a filosofia representa surgiu na Grécia, por volta do ano 500 AC, como uma necessidade de explicações mais plausíveis, ou seja, um tanto mais aceitáveis e razoáveis, para tudo aquilo que o homem ainda não conseguia compreender plenamente. E quando o indivíduo, na condição do seu cotidiano, filosofa, quando ele, diante do seu inconformismo ou da sua incompreensão, questiona a ordem das coisas. 2. Perante suas dúvidas, repensa conceitos e valores. 3. Em consequência dos problemas que vivencia, dos desejos que alimenta, dos conflitos que carrega, busca alternativas no sentido de melhor compreender e administrar tudo aquilo que ainda lhe parece bastante dificultoso. Sócrates, o grande filósofo da antiguidade, nascido na Grécia em 470 a.C., na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, é considerado, juntamente com o seu discípulo também filósofo Platão, um dos precursores do cristianismo e da própria doutrina espírita.
E qual o porquê dessa reverência para com ele? Porque o pensamento central dos princípios socráticos diz respeito ao bem e à verdade que cada indivíduo já traz em si. Para ele, o homem, através de uma autorreflexão, deveria entrar em contato com a voz de sua própria consciência, aprendendo com isso a se autodescobrir, a se autovalorizar e, consequentemente, a se autorrealizar. Sócrates, ao enfatizar essa busca da verdade íntima, a sintetizou em algumas palavras que conseguiram atravessar os séculos. Conhece-te a ti mesmo. E essa máxima para a doutrina espírita representa o ponto de partida para a construção da própria felicidade e progresso. Allan Kardec, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, questiona a espiritualidade superior. Qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal? Resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. E ao nos interessarmos pela descoberta de nossas verdades mais íntimas, através dessa análise do próprio caráter, nos sentimos impelidos à busca de conhecimentos superiores. E quando eles passam a influenciar a nossa maneira de pensar, de sentir e de agir, nos habilitamos a penetrar níveis elevados de progresso, de evolução. A filosofia, portanto, é o conjunto de estudos e de princípios que se manifesta, sobretudo, pelo seu amor à sabedoria e pela procura incessante da verdade. E é esse amor à sabedoria e à verdade, à vida, a Deus e ao progresso, que a filosofia espírita objetiva ampliar em cada um de nós, para que possamos dar um sentido elevado à própria existência e, com isso, encontrar o prazer de buscar e amar as grandes e belas leis que governam o universo de Deus, conforme palavras de Tavares. Enfoquemos o terceiro aspecto da doutrina espírita, o religioso. Na mensagem O Sublime Triângulo, temos que o Espiritismo tem também por alicerce uma religião que sublima. Um dos significados da palavra religião é sentimento consciente de dependência ou submissão que liga a criatura humana ao Criador. A doutrina espírita ensina que necessitamos reverenciar a Deus através do aprendizado do amor. E para isso só existe um caminho, que é o daquele que afirmou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jó 14.6, 2.6. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E a espiritualidade maior responde: vide Jesus. No entanto, Kardec complementa: Jesus é para o homem um modelo de perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado de espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Jesus, por ter possuído todas as qualidades de um homem de caráter sublimado, foi aquele que exemplificou enfaticamente os mais importantes valores inerentes a uma vida digna e superior:
o respeito, a solidariedade, a fraternidade, a generosidade, a amizade, a compreensão, a simplicidade, a honestidade, ao deixar-nos como mandamento máximo o amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, abriu-nos um leque de 1000 possibilidades para que pudéssemos construir a harmonia e a felicidade tanto dentro como fora de nós. A literatura espírita está sempre a enfatizar que o bem que façamos aos outros, que ele, da intensidade que for, desde que leal e verdadeiro, será sempre garantia do nosso próprio bem, pois quando procuramos contribuir com a satisfação alheia, encontramos a nossa própria felicidade. E para o aspecto religioso da doutrina, Allan Kardec deixou como máxima: fora da caridade não há salvação. Benevolência, indulgência e perdão, entendimento do que seja caridade, conforme a questão 886 de O Livro dos Espíritos, para conosco e para com o próximo, pois com essa disposição íntima atraímos maior cota de harmonia para os nossos dias de aprendizado neste planeta. Ao ter em Jesus um mestre e guia, o Espiritismo nos direciona a uma religiosidade mais sublimada, porque esclarece a nossa consciência quanto à importância de se buscar planos mais elevados de sensibilidade e emoção. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem se contradizer. Se elas são a negação uma da outra, uma necessidade é errada e a outra certa, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava ver entre essas duas ordens de ideias prende-se um defeito de observação e o muito de exclusivismo de uma parte e da outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu intencionalmente lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensino deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual, e em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças apoiando-se uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão um mútuo apoio. Então, a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão, e não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje, porque cada uma, examinando as coisas sob seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separavam, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal, leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e as existências dos seres. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão, a razão não encontrou nada de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás.
até que sejam arrastadas pelo movimento geral que às vezes esmagará. Se quiserem resistir-lhe, em lugar de se abandonarem. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e trabalha os espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar uma era nova na vida da humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever, de trazer nas relações sociais inevitáveis modificações, às quais não está no poder ninguém se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Aí vem as referências da onde a autora desse texto tirou, né? São vários livros que vocês vão saber clicando no link que eu vou colocar na descrição do vídeo, onde tem todo esse texto que eu li. Vocês podem reler direto no texto e saber da onde ela tirou isso tudo que ela escreveu. Vou colocar o link do IMA, né? Que é o Instituto de Medicina do Além, para que vocês tenham todas as informações possíveis, tá? Então não deixem de clicar no mais, na palavrinha mais que tem abaixo do título desse vídeo e leiam depois o que ela realmente escreveu, assim como eu fiz agora, ok? Obrigado pela sua atenção. Se quiserem, compartilhe esse vídeo. Toda a monetização do meu canal vai ser doado 100% para o Instituto Fernando Figueiras, que é o Amigos de Figueira, um hospital que tem no Rio de Janeiro, que trata de doenças raras das crianças e dos adolescentes. Nós precisamos monetizar esse canal. Mas para monetizar é preciso compartilhar esse vídeo e os outros, é preciso escrever comentários, é preciso se inscrever no canal, clicar no sininho e dar um positivo. Essas são as exigências do YouTube para monetizar, ok? Um grande abraço para vocês. Religião, ciência e filosofia. Um belo tema. Obrigado.